Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, onde trazemos notícias diárias do tricolor mais querido do Brasil, o São Paulo Futebol Clube. Pessoal, antes de começar o vídeo, eu vou pedir que vocês, por favor, se inscrevam no canal, certo? É só clicar no botãozinho aqui embaixo. Deixe o seu like e ative o sino para vocês receberem notificações sempre que surgir um vídeo novo, tá bom? Então, pessoal, nesse vídeo a gente vai ver aqui alguns cortes, algumas reações de alguns comentaristas, né, que vão estar falando a respeito da arbitragem do jogo entre São Paulo e Grêmio, né? Eles criticaram bastante, né? Falaram do pênalti que foi polêmico em cima do Luciano, né? Que a opinião de alguns é que não foi pênalti, que o Arboleda havia feito uma falta na jogada anterior, né? E também nós vamos ver aí uma notícia a respeito do Oscar, né? Essa notícia é uma notícia boa, né? É um jogador que pode estar voltando aí para a seleção. Tudo isso você vai ver nesse vídeo, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Muito bem, e o São Paulo venceu o Grêmio por 2-1, virada, foi de virada, tá? Foi no Morumbi, foi em casa, subiu para a 9ª posição e colocou o tricolor gaúcho na zona de rebaixamento. A Aravena abriu o placar para o Grêmio e no segundo tempo o Arboleda empatou e o André Silva de pênalti garantiu a vitória paulista. O pênalti gerou muita discussão, o Zubeldia reclamou do VAR, que chamou o árbitro para analisar o lance e levou mais um cartão amarelo. Ele vai estar suspenso, então, da próxima partida contra o Mirassol. E um detalhe interessante, Elia, é que até o gol do André Silva, somente estrangeiros haviam balançado as redes nos jogos de sábado. É verdade, 7 gols marcados por jogadores estrangeiros. Por quê? Porque são muitos estrangeiros jogando no campeonato. Né? Mas isso é bom ou é ruim para o desenvolvimento do futebol brasileiro? Eu acho que não é nem bom nem ruim. Eu acho que é uma constatação óbvia de que o futebol brasileiro está pagando muito bem. Então, a desproporção hoje entre o futebol brasileiro e todos os outros sul-americanos é tão grande que hoje você pega um jogador como o Aravena, ele vai vir para o futebol brasileiro para ganhar 500 mil, que dão 100 mil dólares. Ele não vai ganhar 100 mil dólares no Real Madrid não, no River Plate, no Boca Juniors, no Peñarol, não vai. Então, mas aí eu faço aquela perguntinha chatinha, né? A gente está falando de um lado do futebol brasileiro que está pagando muito bem e que está atraindo jogadores da América do Sul, estrangeiros, né? E, por outro lado, falta craque brasileiro para preencher essas vagas? Entre escolher um estrangeiro e o brasileiro, acaba escolhendo por causa da técnica, por causa do talento, por causa do jeito de jogar melhor o estrangeiro em vez do brasileiro? Eu acho que essa é uma boa questão para a gente pensar, mas eu estava pensando aqui, sem ter uma resposta definitiva, porque eu acho que cada vez mais a gente vai ter que pensar muito, todos nós vamos ter que pensar muito sobre o que é melhor, o que é pior, o que é intermediário, porque ninguém tem, assim, aquela verdade absoluta, sabe? Não. Olha, é determinante que isso tenha que acontecer. Mas é legal você colocar, não tenho opinião formada a esse respeito. Boa observação. Não tenho opinião formada a esse respeito. Acho o seguinte, jogadores brasileiros que estão com esta qualidade, o que está acontecendo? O cara com 18, 19 anos é negociado para ganhar ele 200 mil dólares ao invés de ganhar 100 aqui. Então, o que acontece? Você tem jogadores de muita qualidade aqui no Brasil e essa é uma geração muito boa, ao contrário do que muita gente diz. O Brasil não é campeão porque não tem jogador. Não, o Brasil não foi campeão nesses últimos mais de 20 anos porque não tinha treinador. Os treinadores brasileiros eram incompetentes para comandar uma seleção numa Copa do Mundo. Isso aconteceu e vem acontecendo desde que o Filipão ganhou em 2002. Vai ser diferente agora com o Ancelotti, não significa que seremos campeões, mas significa que teremos um treinador competente para comandar a seleção. Não é falta de jogador, mas essa questão do dinheiro é interessante porque você pega jogadores equatorianos, o melhor jogador equatoriano, se ele ficar lá pelo Equador, ele vai ganhar 30 mil dólares, ou seja, vai ganhar 150 mil reais. Aqui no Brasil, qualquer jogador mediano que está entre os 10 melhores clubes do futebol brasileiro, ele já larga de 200. Então, olha que loucura que está o dinheiro aqui no futebol brasileiro. Tem muito dinheiro no futebol brasileiro e aí, por conta disso, você vai ter muito estrangeiro, né? Tem muito dinheiro, tem muito estrangeiro, mas eu gosto sempre de pensar se existe se esse mercado está desse jeito e se os estrangeiros estão vindo para cá, obviamente que aumenta a competitividade entre os jogadores para garantirem uma vaga num dos times principais da Série A. E a questão da base também, né? Então, e aí eu
voa um pouquinho lá para baixo, né? Para começar a olhar para a nossa base. Será que a gente está com problema nas nossas bases dos clubes? Não tem problema nenhum. Os nossos jogadores é que estão indo embora cedo demais. O que será que está acontecendo para abrir tanta vaga para estrangeiro no futebol brasileiro como nunca houve antes? É fato. Mas tudo bem, eu gosto dessas conversas. Eu sou treinador, eu quero o melhor o que eu posso para 100 mil. O que eu posso para 100 mil? Sim. Eu tenho 100 mil dólares, o que eu posso para 100 mil? Mas o que é interessante desse jogo aqui é o seguinte, tava vendo o jogo e eu falei, o Mano é o Mano, apesar do Mano, aliás, quero mandar um grande abraço à família do Mano Menezes aí, o Mano, o genro do Mano, ele é casado com a Camila, filha do Mano, e ele tinha um casamento anterior e num acidente ele perdeu os 2 filhos, ou seja, os enteados da filha do Mano faleceram nesse acidente. Então, uma saudação, um carinho todo especial aí à família do Mano Menezes. Aí o Mano foi liberado para esse jogo, mas a cabeça toda era do Mano, né? A cabeça toda desse time era do Mano, jogar por 2 ou por 3 bolas, alcançar um empate ou quem sabe sair com uma vitória. Primeiro tempo desse jogo, 11 bolas no gol do time do São Paulo. Só uma bola no gol do time do Grêmio, Foi. Gol do Aravena. Não, isso nos 11 primeiros minutos de jogo. Aí depois, o primeiro tempo inteiro, o São Paulo teve 11 chances. Foi isso aí. Enquanto que a equipe do Grêmio só teve uma chance. No segundo tempo, foi interessante porque o Grêmio teve mais uma chance que perdeu. E aí o São Paulo vai porque é muito mais propositor. O São Paulo teve mais de 70% de posse de bola e tal. Enfim, é uma coisa que a gente com calma depois vai poder falar, mas é muito legal que você tenha divergências na questão de como você vai jogar para ter o resultado. A gente está vendo o lance do pênalti, acho que foram 2 lances assim importantes aí nesse jogo, avaliando o jogo como um todo. Primeiro foi essa grande defesa que o Rafael fez com 30 minutos, depois quando o jogo estava 1-1, logo depois houve esse lance aqui que marcou o pênalti. Bom, o VAR chamou justamente para analisar não a questão do pênalti, mas o que aconteceu um pouco antes da Arboleda. Cotovelada, né? Cotovelada, para mim ali tinha que ser parado, esse pênalti então não teria existido. O árbitro disse que foram lances diferentes, né? Que o lance já tinha terminado da cotovelada e aí quando o Luciano sofre o pênalti é uma outra jogada, portanto o VAR não deveria ter interferido. Vai dar rusga isso aí. Agora, se o VAR começar a interferir, fazendo aquela cutucada, oi, seu juiz, tudo bem? Você não viu isso aqui? Dá uma olhadinha de novo. Se começar a acontecer isso, o que vai ser dos jogos? Os jogos, que é um lance muito complicado, né? Porque é um lance de penalidade máxima. Mas isso tudo é interessante por quê? Porque dá discussão, gera discussão. E quando gera discussão, é ruim. Por quê? Porque o futebol é legal quando você define dentro das 4 linhas quem foi melhor, né? Se o juiz está ali para ver os lances, ele deixa de ver e o VAR é que dá a cutucada no juiz para rever alguma coisa, eu não sei, mas eu não gosto muito desse modelo do VAR, não. Então a gente vai fazer um rápido intervalo. Ontem, primeiro tempo muito ruim de São Paulo, 1-0 pro Grêmio. Mas depois, mais uma vez, São Paulo beneficiado pela arbitragem, hein? E, parabéns pro Luciano, hein? O Luciano é o maior cavador de pênalti desse país hoje. Fez Wolf Maia, é um artista. Não. Eu achei pênalti. Pior que eu achei pênalti. Fez o curso do Wolf Maia? Eu achei pênalti. Foi pênalti? É um ator, ó. A minha dúvida é se não teve falta do Arboleda antes, mas o pênalti pra mim foi. O pênalti aonde? Vou te mostrar. Aonde? Me explica onde teve o pênalti. Você não achou, Michel? Pênalti, Michel? O pênalti. Olha lá, aonde tem o pênalti? Olha lá. Contar. Tem nada. Não é o suficiente para derrubar o cara. Não tem nada. O futebol ele tem contato, Benja. Nessa situação, por exemplo, eu acho que o árbitro ele errou nos 2 lances. Para mim não foi falta na origem da jogada, na dividida ali do Arboleda com o Gemerson, e para mim não foi falta em cima do Luciano também. Porém, se ele quisesse marcar uma das 2 faltas, a primeira falta do zagueiro do São Paulo em cima do zagueiro do Grêmio foi muito mais falta do que essa do Luciano. Não. Eu repito, para mim nenhuma das 2 foi, mas a outra foi muito mais assintosa do que essa do Luciano. Nicola, o futebol tem contato. Você viu o lance, eu vi teu semblante, você falou, é que você não quer dar abraço a todos. Você pode falar, não foi mesmo. Tem personalidade, eu torço pra portuguesa. Se eu falei, eu vou atrás. Isso não é personalidade, isso é masoquismo. Pra torcer paulista, você precisa ter uma personalidade. Olha o início da jogada aí, Benja, lá. Olha o Arboleda empurrando o Gemerson. Você viu? Nicola, dá um braço, fala assim, quer saber, eu vi mesmo e não foi. Eu vi mesmo e foi, pra mim foi. Aonde? Não foi, é pênalti brasileiro, é pênalti no Brasil. E você vai ver muito mais pênalti desses aí não tô discutindo o que eu vou ver, tô discutindo o que eu tô vendo. Gente, onde foi pênalti? Benja, aqui tem um toque na perna do Luciano? Tem, mas não é o suficiente para derrubar o cara. Você que o Luciano é um ator, cara. Não marcaria, mano? Eu não marcaria, não. Você também não, Benja? Pra mim, nenhuma das 2 faltas foi.
Mas a do Arboleda em cima do Gemerson foi muito mais falta do que essa. Nem se o zagueiro do Grêmio desse um coice no Luciano, Ele ia marcar, De entendi. jeito nenhum. Os dois? Os dois? Ou E só me um? surpreende muito o critério do árbitro, Benja. Aqui é pior ainda. Ó, me surpreende muito o aqui é critério pior do ainda. árbitro, porque o negócio é o seguinte, se ele marcar uma falta ridícula dessa no Luciano, ele no mínimo deveria ter expulsado direto o Pablo Maia, que vai com o cotovelo na cara do jogador do Grêmio. Aquele lance foi feio. Aquele lance lá, ele não disputa a Esse aí, bola. ó, Ele esse vai aí. pra pegar o cara lá, ó. Tá de brincadeira. Também não foi nada, Michel? Não. Aí não tem. Tá maluco. Não, engrossa a voz, Ó, não pode tem falar. disputa de Não, bola. aí não tem voz. como. Aí é falta. pra expulsão. Falta pra Era expulsão. pra vermelho? Fala, engrossa a voz. Não, Assim, aí é falta era pra pro Pablo expulsão. Maia ser expulso. Aí é falta pra expulsão, como foi pênalti no Luciano. E o que o juiz Tá deu? louco. Ação não é para amadores. Nada. E eu queria ver, Mas não, Benjamin. porque daí aí ele foi faltoso. Aí o juiz errou. Ó, eu queria Não, ver o engraçado. Michel Bastos, ele tá Aí o sendo juiz hipócrita. aí o juiz Pênalti, errou. isso aí pra expulsão absurda. Olha, lá vem ele. ó. Absurdo. Mas, ó, o Michel Bastos tá sendo hipócrita, Benjamin, porque eu queria não, ver, se não, fosse ali- ele o marcador do Esquece a bola, Luciano... vai só cotovelo na cabeça do cara. Eu queria ver se fosse ele o marcador do Luciano, pra falar que aquele lance aí foi falta aí. No caso, mas pênalti peraí. pro São Paulo. Eu não sou o marcador Você tá do sendo Luciano hipócrita. Ali. O cara não eu fez nada sou. no Luciano. E se eu fosse o Luciano, relou em mim. Chão. Eu vou falar um negócio pra você. Você tá com problema de personalidade hoje. Eu vou no Por quê? supermercado, eu vou comprar uns 4, 5 Com quilos. pra você. personalidade, porque eu tô falando que comprar pra uns mim é 4, 5. pênalti. Não, é Tô assim, ó. falando que o Maia tinha que ser expulso. Michel Bastos é assim, mano. Pênalti! Pênalti! E a expulsão? Hã? Não, Então deixa eu falar um negócio pra você. Não. expulsão. O jogador e do Grêmio, pênalti. o jogador do Grêmio rela no Luciano, rela. Uma brisa. rela? Luciano se joga, pênalti. Pablo Maia dá uma cotovelada no gogó. Mas no gogó. Segue o jogo. Tá bom, errou o juiz. Então, mas eu não falei que o juiz não errou. Eu Mas tô esse falando lance que tá o maluco. Grêmio ontem foi mais uma vez Aliás, prejudicado errou o pela juiz arbitragem. nesse lance aí, ó. A entonação certa é expulsão e pênalti. É assim que tem que ser. Então, o Não. Michel- Aí mantém a entonação, Viu? senão ele vai falar que... Não, mas é Sei o O Michel não, o Michel expulsão, Pênalti. pênalti. Expulsão. Hã? É o contrário. É o contrário do que o Não, Michel. pô. Pênalti, expulsão. Pênalti, expulsão, ponto, acabou. O que foi, Edinho? Se o São Paulo tivesse empatado de novo, Olha, hein, o Michel? Edinho falou o seguinte, É, vou te falar, lamentável... eu- o que foi, eu- Edinho? eu tava vendo Péssima um empate. postura do Michel. Tô constrangido, chama o intervalo, tá bom. Não era pra chamar. Então a gente vai chamar o intervalo, que o Edinho quer Tá falar com bom, o Michel Edinho, Bastos. vai E a gente já chamar volta. outro intervalo depois. Vai chamar outro. Vai, coloca o intervalo aí. Avante, diga-se de passagem. Godoy, mais uma vez, senhor, por favor, venha aqui, porque a gente vai mostrar o lance do São Paulo. Sim. São Paulo e Grêmio. Eu não tinha visto um chute do jogador do Grêmio, Camilo, né? do Camilo, em cima do Luciano. Para mim, não é um chute para pênalti, mas não é para falta. Aí, a cotovelada do Arboleda, que um monte de gente tá falando isso. O Godoy explica. É um movimento natural do jeito que ele está fazendo ali, subindo, ganhando, tentando antecipar o jogador do Grêmio, fazendo um movimento de braço. Não chega na bola, né? Na altura, a bola não chega ali onde eles estão disputando o espaço. Acertou a cabeça do adversário. Deveria ter sido marcado. Aí a falta veio dele. o lance, ó. Aí é o lance em que... Parou! Olha lá. Para aí, beijinho. Eu vou falar pra você, Godoy. Eu vou te falar e depois você, por favor. Olha a bola, gente. Aí o Camilo dá um chute bem no tornozelo. Aí, parou. Volta. Aí, parou. Ó, faz só nesse lance só. Só eu quero. Esse é o lance do pênalti. Eu não tinha enxergado isso. Sim. Eu só vi agora. Houve o contato. Aí a pergunta é aquela que não quer calar. O impacto causou, esse contato aí causou impacto suficiente para considerar como faltoso? Se foi marcado aquele pênalti no Arrascaeta, Todo pênalti vai ser. acabou. Se aquele pisão no pé do Arrascaeta foi falta que todos conservam, houve o contato. Tá. Mas e aí, houve impacto? Não interessa. Ali o jogador do Grêmio foi chutar a Deixa bola. lá, gente, chutou ele a tá perna. falando em cima do lance. Foi chutar Tira o a pênalti bola, aí, pô. Foi chutar a bola, chutou a perna do Só adversário. esse lance que eu quero. Aí. Vamos lá, Godoy. Então, foi chutar a bola, chutou a perna do adversário. Mas não teve impacto. Bom, se aquele pisão que foi pênalti no Arrascaeta,
Então, pra você, Esse também. pênalti. falta Pra você, pênalti. Quesada, na Rádio Bandeirantes, você falou que foi pênalti. Falei ainda bem que o professor aqui me salvou, porque aí quando você fala que é o Não, mas eu não contrário, tinha visto esse lance. Você que me orientou aqui, eu pedi pro pessoal aqui de cima, pedi pro Hernani, e aí mostrou, porque eu não tinha visto esse chute no tornozelo do Luciano. Eu não tinha visto. Mas a imagem que você tinha visto não é tão conclusiva como Da essa Band. daqui. Essa ajuda muito. É da né? Band, não, da Sport TV, desculpa, da Sport TV. Essa imagem... Não, pênalti claríssimo. O Godoy já explicou pra gente aí, né? Marília, tem uma dúvida, Marília, que ela falou pra nós aqui. Se esse chute é pra ser falta. Eu sinceramente acho que em câmera lenta, qualquer tipo de contato parece agressão. Não considero esse contato. Mas ele dá um dentro chute, Marília. Não, eu tô vendo que tem um contato. Eu não considero isso um chute. Eu não daria esse Você pênalti. não acha que foi um chute? Não. Então você acha que foi o quê? Acho que é um contato. Acho Normal. Que eu acho que ele tenta... Ele Chutar a bola e não- Ele encosta. Eu acho que ele encosta. Eu só não acho que seja faltoso para ser marcado o pênalti. Porque se isso é faltoso, também o que fez o Arboleda é faltoso. Porque encostou no outro jogador com o braço. Se a gente for pensar que todo contato vai ter que ser marcado, porque a regra diz que o contato precisa ser marcado, na minha opinião, eu acho que esse virou um outro esporte. Quando você jogava bola, existia esse tipo de contato dentro da área, a gente não discutia. Contato, futebol é esporte de contato. E agora parece que qualquer tipo de contato dentro da área virou obrigatoriamente pênalti. Na minha opinião, entendo a explicação. Imagino que amanhã a gente vai ouvir os áudios do VAR, a gente vai ouvir isso da comissão de arbitragem, mas eu não considero faltoso para marcar a penalidade máxima. Eu vou voltar para você. Para mim, assim, se não fosse dado a maioria dos pênaltis como esse, para mim não é. Tá. Então, a linha de raciocínio da Marília tem muito a ver com isso daí. Qual é o critério? Isso. Qual é o critério? Então, na linha de raciocínio da Marília, Nenhum dos que foi não era para marcar pênalti. Nessa intensidade não se marca. Agora, aqui está sendo marcado. Se está sendo isso marcado, sim, mas se você colocar então na segue essa Mas se a uniformização. gente assistir esse lance várias vezes em velocidade normal, Neto, você vai falar assim, Para mim não foi pênalti de Arrascaeta, não foi pênalti esse. Vários não foram pênalti. Vários. Mas o futebol de hoje é pênalti. Uma pergunta, a gente tem a velocidade normal só para ver? Não? Tem, solta a velocidade Por favor, normal. Vamos lá. Vai, Beijinho, volta, Beijinho. O cara tomou um beijo no pescoço, velho. Aí essa é a velocidade normal. Essa ainda é velocidade slow motion ainda. Isso ainda é slow motion. Não, bota normal. Não vai ter. Não tem? Tá bom. Isso aí é da Sport TV aí, do Premier League. Godoy, por favor, chegue ao seu recinto. Agora, a vitória de 2-1 pro São Paulo e o André Silva batendo um pênalti no meio do gol, o São Paulo consegue vencer, meu querido Quesada. E aconteceu uma coisa maluca no início da partida, 7 segundos, São Paulo dá a saída de jogo, o Arboleda pega a bola, Netão, e ele lança a bola, o Lucas Ferreira dá uma lasquinha e o André Silva quase abre o placar. Seria o gol mais rápido da história do Campeonato Brasileiro, superando o Nivaldo naquele jogo de 89, Náutico e Atlético Mineiro. O jogo era do São Paulo, né? Só que aí o Pablo Maia, que substituiu ainda no primeiro tempo o Marcos Antônio, vai disputar uma bola com o pé mole justamente com a Aravena. Aí o Monsalve pega essa bola, lança o Aravena e o Grêmio abre o placar. Na volta, o Arboleda empata o jogo num golaço de cabeça e esse lance já é discutido por No você. finalzinho, né? Já no finalzinho. E o Zubeldia fica mais com moral ainda depois de mais uma vitória. Precisava, né? Porque o São Paulo não vinha bem. Mais uma expulsão. Quando começa o jogo, Neto, o São Paulo estava na zona do rebaixamento. Quando ele toma o gol, você imagina o impacto disso, né? O São Paulo poderia ter dormido essa rodada, né, na zona do rebaixamento, isso não aconteceu. Marília Ruiz e São Paulo. O Grêmio agora Agora tá. é o Eu acho que Grêmio, ontem teve um time que tentou ganhar. Entendo que a situação do Grêmio, com meus respeitos à família da filha do Mano Menezes, com essa tragédia que aconteceu, uma tragédia. Isso, até chorei ontem por causa disso, cara. É impensável a dor, né? 2 crianças, além das outras pessoas envolvidas no acidente. Então o Grêmio já veio numa situação bastante
pressionado, no meio de semana perdeu a liderança do seu grupo na Sul-Americana, não estava com o seu técnico, sabe que faz um campeonato de tentar se recuperar, os dois zagueiros fazem um campeonato ruim, sai à frente do placar, o que me parecia naquele momento, não é que uma questão de justiça ou não, mas né, e não consegue segurar o resultado. Acho que teve um time que mereceu, que a gente fala assim, as estatísticas, quem quis ganhar, de fato foi o São Paulo, mas para mim o lance que decreta a vitória do São Paulo foi legal. Vamos lá, então a gente vai para um break, certo? Fala pessoal, então vou trazer aqui uma informação trazida pelo GE a respeito do Oscar, né? Que está na pré-lista da seleção brasileira. Vou ler aqui na íntegra para vocês. Oscar, do São Paulo, está em pré-lista de Ancelotti para jogos da seleção nas eliminatórias. Meio-campista está entre nomes apontados pelo treinador para serem definitivamente convocados no dia 26. Vamos lá, continua assim, ó. O meio Oscar do São Paulo está na pré-lista de Carlo Ancelotti como técnico da seleção brasileira. A CBF disparou na tarde de sábado comunicados para todos os clubes envolvidos, solicitando a liberação, e a relação final com 23 nomes será divulgada pelo próprio italiano dia 26 no Rio de Janeiro. Além dele, o GE apurou que um sexteto do Flamengo e o zagueiro Fabrício Bruno, do Cruzeiro, também está na lista prévia do futuro treinador da seleção. De volta ao time titular do São Paulo, o meio Oscar recentemente se recuperou de uma lesão muscular na coxa esquerda. Nesta temporada, o meio-campista entrou em campo 16 vezes, fez 2 gols e deu 4 assistências. Aí continua dizendo aqui, ó. Pela seleção brasileira, Oscar também tem história. O meio-campista disputou a Copa do Mundo de 2014 no Brasil e participou de 7 jogos. Naquela edição da principal competição de seleções, o jogador fez 2 gols e deu 2 assistências. O Brasil encara o Equador dia 5 de junho, em Guayaquil, e o Paraguai no dia 10, na Arena Corinthians, em São Paulo. Por exigência da FIFA, a CBF tem que comunicar aos clubes 15 dias antes da apresentação, que acontecerá no dia 2, para que seja obrigatória a presença dos convocados, e assim foi feito na tarde de sábado. Então, pessoal, essa é a informação que eu trago, né? Tá no GE, certo? O Oscar está numa pré-lista, né? Da seleção brasileira, né? E essa lista ela vai ser divulgada no dia 26, né? Pelo próprio italiano. O Carlo Ancelotti, né? E vocês, o que acham? Acham uma boa o Oscar voltar para a seleção? Então deixa seus comentários aí, certo? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, né? Nós vimos aí alguns lances da partida de ontem de São Paulo e Grêmio e vimos aí os comentaristas fazendo críticas pesadas, né? Para cima da arbitragem, né? O São Paulo ontem houve um pênalti, né? Em que eles consideraram polêmico em cima do Luciano, onde, na minha opinião, houve o contato e realmente foi pênalti, sim. Né? Eles também falaram a respeito do lance anterior, que o Arboleda poderia ter feito uma falta no jogador do Grêmio. Na minha opinião, também não foi. Né? O árbitro parou, foi no VAR, olhou, eles fizeram uma análise e não marcaram, né? A falta, né? E sim o pênalti que favoreceu o São Paulo, né? Mas ultimamente vários comentaristas têm comentado a respeito dessa arbitragem do futebol brasileiro, né? Tem feito críticas pesadas, né? Então fica um alerta aí para o pessoal da arbitragem também, né? Realmente tem acontecido alguns lances polêmicos, mas o de ontem, especificamente, na minha opinião, não foi, né? Eu acredito que tenha sido pênalti, sim. E nós vimos aí uma notícia alegre, né? Para nós. O Oscar está numa lista, né? Uma pré-lista para a seleção brasileira, né? Feita pelo Carlo Ancelotti, né? No dia 26 aí deve sair a lista, né, oficial dos 23, né, jogadores, né? Mas o Oscar a princípio está nessa pré-lista, né? O Oscar é um excelente jogador, né? Como foi lido aí na íntegra. O Oscar já participou, né? Já jogou na seleção, estava na Copa de 2014, né? Fez 2 gols, né? Então eu acredito que vai ser importante, né? Para o Oscar, né? Ele que tem voltado de uma lesão agora, né? É um jogador experiente, é um bom jogador,
né? E o Carlo Ancelotti, com certeza, acho que deve fazer um bom trabalho à frente da seleção. E o Oscar também, acredito que permanecendo, né? Conseguindo jogar sem sofrer lesões, eu acredito que ele vai agregar tanto ao São Paulo como na seleção. Então, basicamente, esse foi o vídeo de hoje, pessoal, certo? Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, não se esqueçam de se inscrever no canal, certo? Deixar o seu like e ativar o sininho para não perder nenhum outro vídeo, tá bom? Então, até o próximo vídeo.